Paulo Roberto Rebouças de Carvalho, ou simplesmente Roberto Rebouças. O Lendas de Aço de hoje é sobre um zagueiro, mas não qualquer zagueiro, o maior zagueiro da história do Esporte Clube Bahia. Seja bem-vindo ao Lendas de Aço. Já falamos aqui nessa série no canal Bahia Notícias, falamos de Carlito, centroavante, falamos de Biriba, ponta, falamos de Nadinho, goleiro, tá aqui nessa playlist para você poder conferir os outros episódios. E a mini biografia de hoje é sobre o Muralha Baiana, craque barra xerife, o capitão da zaga tricolor do final da década de 60 e nos anos 70. O cara era cheio de personalidade, não levava desaforo para casa, tinha um futebol refinado, mas era extremamente viril dentro de campo. Segundo informações, fontes na descrição, chegou a fraturar a canela 4 vezes na carreira. Pelo menos 3 vezes eu consegui catalogar e vou falar aqui nesse vídeo para você. O zagueirão Roberto Rebouças jogou no Bahia de 1963 a 1965 e de 1969 a 1978. Ele jogou mais de 10 anos pelo esporte. Foram 18 no total de sua carreira. Este camarada foi campeão baiano nada menos do que 7 vezes nos anos 70, 71, 73, 74, 75, 76 e 77. Detalhe, nessa década de 70, o vice só ganhou um título em 10 anos. O líder e capitão do Bahia, camisa 4, Roberto Rebouças, fora de campo era conhecido por ser extremamente honesto e sincero, por odiar a mentira, mas também por ser biriteiro, vamos dizer assim. O apelido dele, fora de campo entre os amigos, dizem as más línguas, e aí consultando o livro com a história de Baiaco, diz que ele era conhecido como Roberto Birita, porque não se negava a beber, fumar e curtir os prazeres mundanos, por assim dizer. Humildemente quero te pedir o seu like, por favor, e pedir para você ficar comigo até o final, porque vai ter muita história interessante. Então, o Roberto Rebouças nasceu na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano. E o Roberto Rebouças começa a jogar em Salvador no São Cristóvão, time amador da capital. E depois, mais precisamente em 1956, passa a jogar no Vicetória de Canabrava, as galinhas, nossas queridas galinhas. Roberto Rebouças joga na base do Vicetória de 1956 até 1960. E em 1960 ele se torna titular do rubro-negro baiano. Então, afinal, como e quando o Roberto Rebouças chega no clube da sua vida? Vamos falar disso agora, e foi já a primeira fratura na perna. Foi a chegada dele no Bahia, você vai entender. Teve um Bavice em 1963 e o Roberto Rebouças era zagueiro da equipe rubro-negra. Lá pelas tantas, não tinha mais substituições no segundo tempo. O Roberto Rebouças fraturou a canela, quebrou a perna. E o que aconteceu? Ele se recusou a deixar o gramado para que o time ficasse com 1 a menos. Então o que ele fez? Ele ficou em campo até o final da partida e deu o seu máximo. Ali, com 24 anos, o mundo começava a perceber quem seria o zagueiro Roberto Rebouças. E foi por causa dessa partida que o então presidente do Bahia, Osório Vilas-Boas, se determinou a contratar Roberto Rebouças da equipe do Vitória. Só que detalhe, em 1963, não sei se você sabe, nunca havia ocorrido transferência de jogadores entre esses dois clubes rivais. Então seria a primeira vez na história que Bahia e Vitória negociaram jogadores entre si. Nessa negociação estava justamente o zagueiro Roberto Rebouças, que agora passava a ser zagueiro do Bahia, e o atacante Didico, que era do Bahia, tinha muito potencial e foi contratado pela equipe do Vitória porque eles precisavam justamente de um atacante para completar o elenco. Então, foi se unido o útil ao agradável e as duas equipes rivais, pela primeira vez na história, trocaram jogadores. E o Bahia ainda deu um valor a mais, liberando Didico, que jogaria 5 temporadas pela equipe do Vitória e seria um grande jogador na história da equipe rubro-negra, e recebendo nessa negociação o Roberto Rebouças, que seria nada menos do que, para muitos,
o maior zagueiro da história do Bahia e com certeza o maior zagueiro da década de 70. Em seu início no Bahia, Roberto Rebouças foi por 2 anos titular. Só que aí, lembra que eu tinha falado para você que o Roberto Rebouças não levava desaforo para casa? Em 1965, no início da temporada, ele se desentendeu. Teve uma discussão acalorada que quase chegou às vias de fato, segundo relatos, com ninguém menos que o presidente do Bahia, que era o Osório Vilas-Boas. A galera teve que separar, senão ia acabar dando porrada. Não consegui achar, na minha pesquisa, o motivo da briga em 1965 do zagueiro com o presidente. Se alguém sabe, por favor, coloca nos comentários que eu vou fazer questão de dar destaque. O que a gente sabe é que ele ficou fora do time. Ele se afastou, ele foi afastado. O fato é que ele não jogou mais pelo Bahia naquele campeonato baiano até o último jogo do segundo turno, quando o Bahia precisava vencer para ir para a final e enfrentar o Vitória de Canabrava. O jogo, senhoras e senhores, era um Bavi. Sim, era um clássico. A diretoria do Bahia foi atrás do Roberto Rebouças e pediram, por favor, para ele voltar para o time. E, enfim, as pessoas que estavam ao entorno do Osório Vilas-Boas e o Mário Sérgio tentaram, vamos chegar numa conclusão, vamos dar as mãos, fazer as pazes, porque a gente precisa do Roberto Rebouças. Resultado, o Roberto Rebouças participou do jogo e, digo mais, participou como atacante. Foi pedido que ele jogasse no ataque. Resultado, ele deu tudo de si. O time venceu por 2-1 e foi para a final do Campeonato Baiano de 1965. Só que ele fraturou de novo a sua canela. O Roberto Rebouças, nesse jogo aí, que ele foi chamado às pressas para disputar e salvar o Bahia, quebrou a perna em 2 lugares. E o que aconteceu com o time? Na final, enfrentou o Vitória de Canabrava, não tinha Roberto Rebouças, sentiu muita falta de seu zagueiro capitão e acabou perdendo por 2-1 em 1965. O rubro-negro baiano acabou sendo o vencedor do título. Em 1966, ele vai jogar no Palmeiras. Como que isso aconteceu? Senta aí que lá vem a história, meu irmão. Naquele ano, o Roberto Rebouças estava machucado e bateu o carro. Bateu o carro, prejuízo enorme, ele não tinha dinheiro para pagar o conserto do carro. Então o empresário Emilson Gomes teve a brilhante ideia de dizer: vamos jogar no Palmeiras, eu levo você para São Paulo e a gente consegue esse dinheiro para você consertar o seu carro. Aí o Roberto Rebouças acabou aceitando. Diga quanto tempo que ele ficou jogando no Palmeiras? Por 3 jogos apenas. Ele se recuperou da lesão, ficou 8 meses no total, jogou 3 amistosos e aí ele teve uma contenda, uma briga, uma discussão com o treinador paraguaio Manuel Fleitas Solich e também uma treta com o diretor do Palmeiras, Ferruccio Sandoli. O que o Robertão fez? O Muralha Baiana, o xerifão, pegou as coisas dele, picou mula, caiu fora do Palmeiras. Apareceu naquele tempo uma proposta maravilhosa financeiramente para ele jogar em Ribeirão Preto, no Botafogo de São Paulo. Ele pegou as coisas dele e foi. Disse: vou fazer minha vida, vou aproveitar que eu estou em São Paulo e vamos embora. Chegou lá, o que acontece? Da noite para o dia as coisas mudam da água para o vinho, no sentido ruim. E aí o Botafogo de São Paulo, que estava construindo o estádio novo deles naquela época, não tinha mais dinheiro. De modo que o Roberto Rebouças teve que emprestar dinheiro para o Botafogo de São Paulo. O Roberto Rebouças estava estudando economia naquela época em São Paulo. Ele queria voltar para a Bahia, mas ele também queria concluir os estudos. Então ele disse: eu vou fazer um contrato pequeno com a Ponte Preta, que é o tempo que eu recebo o quanto que o Botafogo de São Paulo me deve e ainda concluo os meus estudos de economia. Bom, aí ele assinou um contrato rápido com a Ponte Preta, ficou alguns meses e acabou voltando para o Bahia. Sim, ele volta para o Esquadrão de Aço, onde ele se tornaria o grande ídolo do clube. Nos anos 70, esse cara virou realmente uma lenda viva. Só que em 1969, quando ele volta para o Bahia, adivinha o que acontece?
Acertou quem disse fratura na canela. Terceira fratura na canela do camarada. Esse jogava com raça, você não tenha dúvida disso. Tá aí a prova. Ele teve que ficar um bom tempo fora dos gramados. Ele só retornou mesmo em 1970, já com a temporada andando, e conseguiu ser campeão baiano em 1970, jogando com o Bahia, e também em 71. Então o Bahia naquela década ganhou de 70, ganhou de 71, ganhou de 73, o de 74, de 75, 76, 77... Mas por que não ganhou de 1972? Ah, não se surpreenda se eu disser que foi porque o Roberto Rebouças não estava lá. Mas como assim? Motivo? Treta, de novo, e com o mesmo treinador, o Manuel Fleitas Solich, paraguaio, que havia treinado por breve período o zagueiro no Palmeiras e agora era treinador do Bahia. A final era Bahia e Vitória. Às vésperas do jogo da final de 72, uma briga, uma discussão grave do técnico Fleitas Solich com o zagueiro, adivinha, Roberto Rebouças. E aí o Roberto Rebouças recebeu uma punição de 30 dias de suspensão de contrato e mais uma multa de 60% do salário. Sem Roberto Rebouças, o time entrou em campo para a final, no Bavi, e aí tomou gol no início, se desarrumou, não teve organização tática, não teve mental, foi para o segundo tempo já tomando 2-0, e no final das contas o Vitória de Canabrava levou o único título deles daquela década por 3-1. Uau! E o Roberto Rebouças não estava lá, a torcida se entristeceu com isso, todo mundo ficou chateado e o técnico Fleitas Solich foi demitido. Para você entender a importância desse jogador naquele tempo no Bahia, no Campeonato Baiano de 1971, o último jogo da rodada era contra o Botafogo da Bahia. E o Bahia estava perdendo o jogo de 2-1 até os 35 minutos do segundo tempo. Até que o zagueiro Roberto Rebouças resolve, vou jogar no ataque. Ele vai para o ataque. O que acontece? Ele consegue dar uma assistência e também sofrer um pênalti. O Bahia vira o jogo, vence o jogo e enfrenta o Vitória de Canabrava na final daquele ano. Com a vantagem, porque se o Bahia ganhasse esse jogo do Botafogo de São Paulo, terminava com pontuação maior na tabela e tinha a vantagem do empate na final. E aí na final, o Bahia vence em 1971, justamente 1-0, um jogo tranquilo porque justamente tinha a vantagem do empate. E olha o Roberto Rebouças sendo decisivo de novo no título de 1976. Só para ilustrar, vamos abrir umas aspas para o grande lenda de aço tricolor. Era a final do Campeonato Baiano contra o Vitória e ele disse: eles ganhavam de 1-0, tinham um pênalti a favor e Romero tinha sido expulso. O Bahia estava com 1 a menos. Eu estava na reserva, diz Rebouças. Entrei e ajudei o time a virar o jogo, partindo para a conquista do título estadual daquele ano. Fecha aspas. E aí vou abrir aspas de novo. Ele diz: eu sempre tive uma ligação muito grande com a torcida, que sentia a minha vontade e garra de ganhar o jogo. E a gente sente mesmo. Se tem uma coisa que a gente sente ali naquela Fonte Nova, é quando o cara tá jogando com amor à camisa e quer ganhar o jogo mesmo. Mas se você achava que estava pouco para essa biografia, olha essa. Ele foi eleito vereador em Salvador enquanto ainda era jogador. Nesse mesmo ano que eu estava falando agora, 1976. Ele foi eleito pelo então partido Arena, que já não existe mais. E quanto aos estudos, ele acabou largando a economia, largou também o curso de educação física e resolveu focar e se formar em direito. E olha só, na aposentadoria dele, aos 39 anos de idade, também tinha que ter polêmica. Por que não, né? É o Roberto Rebouças. Veja só, como ele tinha sido eleito vereador em Salvador, ele começou a ganhar adversários políticos agora também. Então, olha só, o Galdino Leite, que era administrador da Fonte Nova, o Raimundo Viana, que era presidente da Federação Baiana, e também o diretor do Bahia, né, que era então vereador, né? Todos esses três, segundo se conta no livro da história do jogador baiaco, todos esses três tentaram boicotar a despedida, a festa de despedida do jogador Roberto Rebouças, porque na verdade o medo desses caras seria de que o Roberto Rebouças fizesse um comício ali na despedida
no seu último Bavi. E de fato aconteceu a despedida, mesmo com todos esses percalços. Ele se despediu do Bahia no dia 21 de março de 1978, num Bavi, aos 39 anos. E mais tarde, o Roberto Rebouças veio a falecer, ainda jovem, com 55 anos, no dia 26 de novembro de 1994. Ele nos deixou, né, infelizmente, por conta de uma cirrose hepática. E essa é a história fantástica, um pouco da história do zagueiro Roberto Rebouças, dos anos 60 e 70. Não sei se a gente pode chamar ele de o maior da história, mas com certeza, se tem um nome de zagueiro que a gente deve citar em primeiro lugar na lista de jogadores importantes da história do clube, eu diria que é o do Roberto Rebouças. Agradeço você que acompanhou até aqui. Se você puder me ajudar com seu like, isso é muito importante, né? Seja bem-vindo ao canal Bahia Notícias, quem é novo, se inscreva, tamo junto. E curta os outros vídeos da série que estão aqui na playlist do Lendas de Aço do canal. Até mais, aqui Locutor Tricolor diretamente de Valença. Um abraço e bora Bahia! Fui!